Virando o jogo. Apoio Banrisul. Olá, amigos. Muito boa tarde. Está começando o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira. E é isso mesmo. Voltando das férias, renovado e preparado para 2026 e já com a cabeça nesse nosso Campeonato Gaúcho que já começou. Tem alguns times já se destacando, algumas surpresas. E é claro, a gente vai debater tudo no nosso Virando o Jogo desta segunda-feira aqui no 524 da RS Play. Já quero aproveitar e te fazer aquele convite especial. Acompanhe a nossa programação, tem segurança, tem política, tem futebol, tem entretenimento. O que você procura está aqui no 524 da nossa RS Play. E hoje estou recebendo o Alê aqui para a gente inicialmente, claro que mexe com o coração, mas a gente precisa falar, né, Alê? O que foi essa derrota do Internacional contra o Ipiranga? Saiu vencendo num belíssimo gol do Bruno, e depois acabou tomando a virada no segundo tempo. O Ipiranga fez algumas mexidas e parece que o Inter não conseguiu administrar o resultado e acabou perdendo. Mas é aquelas observações que a gente vinha falando nos bastidores que o técnico colorado está aproveitando para fazer. O que serve, o que não serve, o que vai dar para aproveitar, o que dá para tirar de bom desse início de Campeonato Gaúcho do Internacional. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, Barbosa. Boa tarde, audiência do Virando o Jogo e a todo mundo que está nos acompanhando. Barbosa, como a gente estava conversando, né? A gente pode tirar de ponto positivo a garotada do Internacional. Primeiro, a gente se cobrava muito e cobrava do Internacional porque que alguns garotos não tinham espaço no elenco principal. E o Internacional, nesse planejamento de arrancada do Campeonato Gaúcho, está dando oportunidade para a garotada. Né, o Pesolano chegou, é verdade que foram 3 jogos e 3 técnicos diferentes na Casa Mata. A gente começou com o Pablo no primeiro jogo no estádio Beira-Rio, quando o Inter ganhou de virada. Depois a gente teve o Pesolano e aí, agora, ontem, o assistente do Pesolano. Então são 3 comandos técnicos, 3 comandantes diferentes, 3 formações de times diferentes. Tomara que internamente a comunicação entre eles esteja acontecendo, né? Exato. Porque senão daqui um pouco pode explicar alguns resultados e algumas, por exemplo, substituições. Cara, se não tiver uma comunicação entre os 3 que estão trabalhando o time, aí é um problema a ser resolvido grande, né? Sem dúvida nenhuma. Inclusive, ontem o Pablo estava como auxiliar do Pesolano e, como eu falava, a gente tem aí boas notícias que são alguns garotos da base que estão sendo muito bem aproveitados. O Benjamin é um destaque, o lateral esquerdo, o Alisson, que é o reserva do Bernabei, também um garoto que pode muito bem ser aproveitado na continuidade da temporada 2026, o Diego Kozer, o João Bezerra, e, ao mesmo tempo, negativamente, a gente tem, mais uma vez, como a gente falava nos bastidores, a confirmação ou a reconfirmação daqueles jogadores que a gente já tinha certeza que não servem para ficar no plantel do Internacional. Como, por exemplo, o Cleiton Sampaio. Eu queria muito ouvir do Internacional o que garante e mantém o Cleiton Sampaio na titularidade da zaga do Internacional até agora. Né? Cleiton Sampaio, o próprio Gustavo Prado, que é um garoto, sim, é um garoto, mas ele já teve 2 temporadas, 24 e 25, no elenco principal e não mostrou a que veio. Não estou dizendo aqui que o Gustavo Prado é ruim, não é. Mas ontem, por exemplo, o comportamento dele dentro de campo beirava um jogador que estava completamente descomprometido com a partida. Sonolento, né? Muito. E não é de agora. Né? E a gente falava isso nos bastidores, outros garotos que subiram com ele, que surgiram com ele, como Luiz Otávio, Ricardo Matias, Gabriel Carvalho, já foram vendidos. E o Gustavo Prado ficou. Eu acho que é uma mesma linha de avaliação que a gente pode fazer, por exemplo, em relação ao Cleiton Sampaio. É um jogador que já teve as oportunidades. Acho que já foi feita uma avaliação. Por que a insistência? Porque daqui um pouco, nessa de testar e dar novas oportunidades para todo mundo, tu joga um campeonato fora. Né? Mesmo que a gente saiba que o Campeonato Gaúcho não tem toda essa importância, né? Mas o torcedor, como eu costumo dizer, eu até não dou importância para o Campeonato Gaúcho, mas se o Grêmio ganhar, o torcedor colorado ia ficar maluco. Se ganhou Caxias, Juventude,
e pode ser, de repente, meu glorioso São José, mas se um ou outro ganha, o torcedor fica bravo. E aí, tu pega, por exemplo, no próximo domingo, a gente tem o Clássico Grenal. Antes disso, o Internacional recebe o Inter de Santa Maria no Beira-Rio e o Grêmio vai até Bagé encarar o Guarani. A gente ainda não sabe qual time das duas equipes vai jogar o Grenal. Vai ser o titular? Vai ser o que jogou ontem, por exemplo, do Internacional contra o Ipiranga? Aí tu imagina o seguinte, eu vi muita gente falando assim... vamos lá. Quem é que tem coragem de colocar um time misto no Clássico Grenal? Fala pra mim. Aí a gente tem que pesar algumas coisas. Primeiro, aí eu vou insistir aquilo que eu falava nos bastidores. Dia 28 começa o Campeonato Brasileiro. A arrancada no Brasileiro para equipes que não têm um poderio financeiro e um poderio de plantel de um Palmeiras, de um Cruzeiro e de um Flamengo, ela é importante. E a estreia do Inter é contra o... Atlético Paranaense. Do senhor? Odair Hellmann. E o Grêmio vai para o Rio de Janeiro encarar o Fluminense. Né? E aí a gente tem que considerar algumas coisas. Tudo bem, Grenal, é um campeonato à parte, a gente sabe disso. Aí eu fico pensando assim, eu me coloco por um lado pensando na estratégia do Inter, pensando já em arrancada de Campeonato Brasileiro. A estratégia, ela está sendo bem feita. A gente pode questionar escalação, como ontem, né? Por exemplo, por que jogou um jogador improvisado na lateral esquerda e não o Alisson, que entrou no segundo tempo? Alguns questionamentos a gente pode fazer. Mas, pensa comigo, Grenal, Pesolano, vamos supor que o Pesolano perca o Grenal para o Luiz Castro. O que vai se falar na segunda-feira? Mas é isso que eu ia te dizer. Vai se falar o quê? A tua leitura é de que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro. Isso. Mas se toma uma chinelada no Grenal na segunda-feira, tu vai estar aqui. E daí tu vai me dizer o quê? Aí eu vou dizer que eu posso até entender que perder esse Grenal, porque é um Grenal que não vale nada, não é um Grenal que vai decidir o campeonato, mas, por outro lado, para aquele campeonato interno que a gente tem... E quando eu falo chinelada, não é perder o Clássico Grenal de 1-0. Sim. É tomar uma chinelada, de verdade, aquelas que machucam, entendeu? É isso que eu digo. Aqui no Rio Grande do Sul, tu precisa entender primeiro o que significa perder Clássico Grenal e deixar de ganhar o Campeonato Gaúcho. Exato. Né? É muito forte. Por mais que a gente faça uma leitura profissional de que tem que priorizar o Campeonato Brasileiro, quando se fala em perder Clássico Grenal, muda um pouco, né, a fotografia. Ainda mais com dois técnicos que estão disputando pela primeira vez o Campeonato Gaúcho. Né? Tudo bem, eles já treinaram no futebol brasileiro, o Pesolano no Cruzeiro, o Luiz Castro no Botafogo, mas a gente sabe muito bem qual é o tamanho de um Clássico Grenal. Independente se é Campeonato Gaúcho, Copa do Brasil, Brasileiro, Grenal é a parte. E aí a gente tem, falando já de Grêmio, que o Grêmio, por exemplo, vem de 2 goleadas, teve uma goleada na estreia, tudo bem que foi contra o Avenida, que é o lanterna do grupo, com todo respeito ao Avenida. Depois teve uma goleada em cima do São Luís de Juí, e aí tem aquela coisa, né? Eu vejo muitos gremistas dizendo, não, o Grêmio agora é um super Grêmio, tá só goleando. Calma, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. A mesma coisa pro lado do Internacional. Venceu o primeiro jogo de virada, foi bom para mostrar que o Inter consegue reverter um resultado. Né? Goleou o Monson, e com todo respeito ao Monson, é o lanterna do seu grupo também. Então, assim, e a melhor maneira de respeitar o adversário é quando tem oportunidade, tem que fazer gol. Exato. Eu sempre digo isso. Mas que judiaria. Não. Judiaria se tu fizer 2-0 e começar a dar passinho, toquinho pro lado, toca pra cá, toca pra lá. Aí sim, eu acho que é desrespeito com o adversário. Sim. Tem que fazer gol. Tem que fazer. E aí ontem, o Inter, né, perdeu e de virada pro Ipiranga de Erechim. O Ipiranga de Erechim, que é um time que, como a gente falava, já está habituado com competições nacionais. Né? É um bom time, é difícil jogar no Colosso da Lagoa, é complicado. E o Inter ontem fez por merecer a derrota, principalmente no segundo tempo. Né? As mexidas do técnico ali, as saídas do Bruno Henrique, por exemplo, que estava bem, fez um belo gol de calcanhar, né? Era capitão do Inter, depois a braçadeira passou por Bruno Tabata, que aliás fez um comentário pós-jogo muito interessante, que ele botou no grupo de jogadores toda a responsabilidade da derrota porque eles não cumpriram aquilo que eles foram orientados pela comissão técnica. Verdade. É complicado, é o Campeonato Gaúcho que a gente não valoriza, mas que nos preocupa, né?
Exato. Nos traz dor de cabeça, a gente debate, e eu vou dizer mais, Não, aproveitando... e não é só a gente que não valoriza, mas ao mesmo tempo valoriza quando a coisa começa a apertar. O Flamengo, o badalado Flamengo, que está jogando com a garotada, porque deu férias para os jogadores principais, né, por causa da Copa Intercontinental, Pô, que não é fiquei mais mundial, brabíssimo com isso, o inclusive. Flamengo está na lanterna do seu grupo e pode disputar aquele mata-mata do rebaixamento. Em razão disso, hoje de manhã eu estava acompanhando os colegas lá que cobrem o Flamengo no Rio de Janeiro e o Flamengo já está repensando e que vai colocar o time principal para jogar já na quarta-feira porque não quer correr esse risco de ir Claro. para o mata-mata de rebaixamento de Sabe Carioca. que eu estava no Rio, né, na semana ali da abertura do Campeonato Carioca, e eu tinha prometido para minha filha para levar ela no Maracanã para ver o jogo do Flamengo. Uhum. Daí quando eu vi a notícia que era o Sub-20, eu disse, não, para aí só um pouquinho. Praia ou Sub-20 do Flamengo? O que tu quer, filha? Eu quero ir no jogo. Tá, para aí, eu vou melhorar a proposta. Praia, 2 açaí ou Sub-20 do Flamengo? Quando fechou em 3 açaí, eu disse, tá, batido o martelo, não vamos no jogo do Flamengo. Porque, cara, tu fazer deslocamento no Rio, perder um dia de praia, é pra ir ver o Sub-20 do Flamengo? Pô, com o maior respeito a tudo que envolve o Maracanã, mas não, né? Eu te espero, não, numa próxima nós vamos pegar um jogo bom e eu vou te levar para ver um jogo no Maracanã. Mas são as coisas. Mas daí eu peguei um motorista de aplicativo e eu disse, pô, tá todo mundo jogando com o Sub-20? Não, todo mundo. Flamengo, Fluminense, tá todo mundo com o Sub-20. Ninguém tá jogando. Só lá depois da terceira rodada. Parece que o Flamengo tava programado botar os titulares no primeiro clássico. Que é no próximo domingo, dia 25, Fla-Flu. Então tá confirmando isso daí que tu tá trazendo de que vai voltar com os titulares rapidinho. É ruim o estadual. Só que perder o estadual ele pode ser muito pior, né? Exatamente. Eu acho que um dos poucos estaduais que estão jogando com os seus times, não digo 100% titulares, é o Campeonato Paulista. Porque aí é um campeonato mais competitivo do que os outros estaduais, a verdade é essa. Os times do interior de São Paulo são muito fortes. E aí os times, né, da capital paulista se obrigam a ter que jogar com, não digo força máxima, pelo menos muito perto da força máxima. E o nosso esse ano tem um ingrediente especial também, né? O do ano passado teve, que o Inter quebrou a sequência de títulos do Grêmio, mas eu acho que esse ano o Grêmio também tem um interesse em encostar no Inter, né? Em relação, porque eu acho que são quantos grenais de diferença que tem entre um e outro? Agora é uma diferença pequena. É uma diferença pequena. Eu me lembro que ano passado ainda a gente comentava de, o Inter quebra o jejum esse ano, valoriza o Grenal do ano que vem, né? Mas enfim, eu particularmente, sei de todas as dificuldades que é o Campeonato Gaúcho, mas cara, eu gosto. Eu gosto. Eu gosto de, por exemplo, claro, tá rebaixado agora, não tá na elite, mas eu gosto de fazer jogo, por exemplo, no Cristo Rei. O pipoqueiro na arquibancada, o tio vendendo espetinho de churrasco, aquelas senhorinhas entrando assim, caminhando bem devagarinho, sabe? Tipo, aquele clima de Campeonato Gaúcho eu gosto. Sei das dificuldades, por exemplo, que foram lá em Santa Cruz, né? O jogo do Inter contra o Avenida, do Grêmio contra a Avenida. Sei das dificuldades que por exemplo, fazer jogo lá em Bagé contra o Guarani, em função de acomodação de imprensa, e daí em função da SEG, a gente tem também essa preocupação. Sei de tudo isso, mas, cara, é legal o Campeonato Gaúcho, cara, sabe? Tipo, não pra dupla Grenal levar tão a sério, sabe? Mas é que se a dupla Grenal não for no interior, pelo menos 1 ou 2 vezes por ano, por tabela, a dupla Grenal ajuda a quebrar o futebol do Rio Grande do Sul. E aí entra aquela questão, né? A gente pega, por exemplo, assim, que eu até ouvi um torcedor ontem do Internacional lá em Erechim comentando sobre isso. Que uma coisa são aqueles torcedores que moram aqui na Grande Porto Alegre que têm
um acesso, digamos assim, mais rápido. Ao Beira-Rio e Arena com Exato, facilidade. exato. Então eles podem vir, dependendo do horário do jogo, eles podem fazer esse bate e volta. Quem está em Erechim não faz, dependendo do horário do jogo, não faz esse bate e volta. Não faz. Né? São 6 horas de Erechim para Porto Alegre e mais 6 para voltar. Né? E aí, isso vale para o Grêmio também. Porque muitas vezes esse torcedor, ele raramente vai poder ver o time que ele torce, o time principal, ali, perto. Né? E aí quando os times vão, o que às vezes, ou na maioria, a dupla acaba fazendo? Bota um time misto, bota a garotada. Cara, como é que eu vou dizer? Não é que ofenda, mas desmerece aquele torcedor que está lá. Né? Aquele torcedor, ele merece ver o Rocher, ele merece ver o Borré, o Bruno Henrique, o Alan Patrick, o Bernabé, o Mercado. Porque é torcedor da mesma forma como o torcedor de Porto Alegre. Né? Verdade. Ele Verdade. deveria, até pela dificuldade que o torcedor tem de vir, mas é um cara que é importante, está lá, faz festa, recepciona o time no hotel, na concentração, lota o seu setor visitante no estádio. Esse torcedor ele tem que ser valorizado. E vale para o Grêmio da mesma forma. Eu sou muito apaixonado pelo Campeonato Gaúcho, mas eu tenho as críticas também, por exemplo. E a gente vai debater no próximo bloco, mas vou deixar só um spoilerzinho. São José e Monson. Cara, é jogo de 300 pessoas na arquibancada. Por que às 9h30 da noite? Vocês querem me enlouquecer? Aí o Grenal no domingo, às 8 da noite. Cara, eu queria entender, eu quero uma explicação. Fora a explicação de que é para ajuste de programação da detentora dos direitos do Campeonato Gaúcho. Fora essa desculpa, essa daí eu já sei. Eu quero uma outra justificativa, não pode ser só isso. Entendeu? Tem que ter alguma explicação, cara. Porque é tu afastar o torcedor do campo. No caso do Grenal, a gente tem também uma justificativa, que foi o pedido do Grêmio, porque o Grêmio joga 9h30 da noite em Bagé na quarta-feira. Isso. Então vão voltar na madrugada, vão chegar Mas aqui... é que ano passado teve uma situação com o Internacional que o Inter jogou na quinta e teve um Grenal no sábado, não foi? Ou no domingo. Foi no sábado. Ou jogou na quarta, acho que foi em Juí que o Inter jogou. E depois teve o Grenal. Então, tem que botar na balança. São 2 pesos e 2 medidas. Né? Exatamente. Deixa eu aproveitar, gente, e falar sobre a tua vida financeira, porque ela merece muito mais praticidade. O aplicativo do Banrisul, ele está de cara nova, moderno, fácil de usar e com tudo que tu precisa em um só lugar e na palma da tua mão. Abre a tua conta bem rapidinho, acompanha o teu saldo, faz os teus pagamentos e muito mais. Baixe agora mesmo o aplicativo do Banrisul e confere como ele está bem mais intuitivo, porque moderno mesmo é facilitar a vida. Vem aí o recado do Banrisul e a gente já volta com o Virando o Jogo. Rico baixou, brilhou, Rico baixou, bombou, Rico baixou, facilitou. O app atualizou, o Banri arrasou, clicou, baixou, facilitou. O app Banrisul tá mais moderno e mais fácil de usar. E tu pode acompanhar a tua vida financeira num só lugar. Baixa o app Banrisul e abre tua conta. Clicou, baixou, facilitou. Banrisul. De volta com o nosso Virando o Jogo aqui no 524 da RS Play. Alê, obviamente que o teu foco é o Internacional, mas vem acompanhando o Grêmio também. O que dá para esperar desse Clássico Grenal do próximo domingo? Ale, vai ser um teste muito interessante para a gente ver, porque primeiro o Grêmio finalmente vai, tanto o Grêmio quanto o Internacional vão enfrentar aí adversários do mesmo patamar, do mesmo tamanho. Né? O Grêmio... Tem o meio de semana, é verdade. Mas é que é difícil a gente não falar em de Grenal e semana de Grenal, né? Exato, até porque assim, vamos lá, a gente até destacava aqui, o Grêmio fez 2 goleadas, né, em cima do Avenida e em cima do São Luís de Juí, até com um elenco mais perto do titular, que deve ser o time que deve ir para o Grenal, né, duvido muito, eu concordo contigo, eu acho que a dupla não vai arriscar, embora o Inter jogue em Porto Alegre, no Beira-Rio, na estreia do Brasileiro com o Atlético Paranaense, e o Grêmio vai ao Rio de Janeiro para encarar o Fluminense. Né? Mas é um Grêmio que, apesar dos jogadores que estão chegando aí, Caio Paulista, o TT,
O Everton, que deve estrear no Clássico Grenal, eu duvido muito que coloquem o Everton para estrear contra o Guarani de Bagé, lá em Bagé. Acho difícil. Eu acho que vão preparar a cabeça dele para o Clássico Grenal. Eu vou por aí Por que também. eu digo preparar a cabeça dele? O Everton é um cara que está acostumado com o Clássico. Exato. É um cara que está acostumado com o título. É tu pegar ele 5 minutos no canto do vestiário e explicar para ele o que significa ganhar Grenal, eu acho que é o suficiente para ele entrar pilhado. Ah, não tá 100% fisicamente. Ah, não vinha jogando porque vem de lesão. Cara, tudo isso o cara esquece quando é clássico. Entendeu? Exato. Aliás, deveriam esquecer. Alguns não esquecem. Né? Deveriam esquecer. Alguns entram sonolento, como tu falou, contra o Ipiranga. Pô, se o cara entra contra o Ipiranga sonolento e entrar sonolento no Clássico Grenal, na segunda-feira tu pega a pastinha aquela com o contrato dele e diz assim, amigo, vai fazer outra coisa, pega a nossa rescisão aqui, investe farmácia, posto de gasolina dá dinheiro, cara. Jogador de futebol que não deu certo, cara, nos chama. Pergunta, vamos investir junto. A gente tem umas ideias boas, a gente só não tem dinheiro, né, Lê? A gente tem umas ideias. A gente só não tem dinheiro. Né, Maurício Borba? Maurício Borba hoje está na nossa retaguarda. Eu quero aproveitar, já que eu toquei nesse nome, segurou as pontas aqui enquanto a gente estava dando uma descansada. Grande abraço pro Maurício Borba, que amanhã deve estar conosco aqui também. Grande Borba. Tá numa máscara que, meu Deus do céu. Esse jacaré tu alimentou, hein, Rogério Amaral? Esse jacaré tu que alimentou. Não quero levar essa culpa para a vida toda. Mas semana de Clássico Grenal, é difícil tu não falar no Clássico. É muito difícil. E vamos lá, né? O meio de semana aí da dupla. O Inter tem a vantagem que agora tem 2 jogos em casa, né? O Inter de Santa Maria. E, pô, que bacana, né? Que legal ver de volta o Inter de Santa Maria na elite do futebol gaúcho. Eu tava lembrando ontem, porque ontem eu fui pro Zequinha fazer Monção e Avenida, né? Estava eu lá, mais os 24 torcedores do Avenida, os 100 e poucos torcedores do Monção. Tá tudo certo lá no Pastarê? Tá tudo certo. Hoje tem que ir lá. Tá tudo certo. Meu Deus do céu, que saudade. E eu tava falando sobre isso, assim, que eu lembro da minha infância ali, década de 80, acompanhando o Campeonato Gaúcho, Glória de Vacaria. Esportivo. O próprio Inter de Santa Maria. Guarani de Venâncio. Exato. Guarani de Venâncio era potência na elite do gauchão. E aí, de repente, esses times foram, né, diminuindo de tamanho, foram meio que sumindo. Aí o Inter de Santa Maria levou um período, né, longo aí para voltar, voltou, tá aí. E aí a gente vai ter, então, quarta-feira, o duelo, né, de Inter contra Inter. Né? Então, acho que vai ser bacana, interessante. O Grêmio vai viajar, aí tem o desgaste de viagem, vai até Bagé. É até uma lástima esses nomes que tu tá trazendo de não estar na elite do Campeonato Gaúcho. Vamos pegar um exemplo. A arena do Lajadense, lá em Lajado, cara, ela tem mais estrutura do que a grande maioria do interior. Claro, tirando Caxias, Juventude. Pô, é um estádio bonitinho, organizadinho, bom de trabalhar e tudo mais. Pô, tá fora da elite. Aí esse ano a gente não tem a dupla Brapel. Cara, isso é ruim pro Campeonato Gaúcho. Claro. É ruim pro futebol do Rio Grande do Sul. É o que eu falei lá no início do programa. Dupla Grenal ir pelo menos 2 vezes por ano no interior significa manter as portas abertas do clube do interior. Porque eles nunca vendem tanto na Copa. Exato. Como vendem quando vai a dupla Grenal. Eles nunca conseguem cobrar um valorzinho um pouquinho maior no ingresso, quando não é a dupla Grenal. E, cara, esse dinheirinho que eles arrecadam é o que segura o ano todo. Imagina. Não, e é algo que serve para a economia até daquele cara do comerciante que está vendendo lá o pastelzinho dele, a pipoca dele, o refrigerante dele, a cervejinha dele, enfim, o pessoal que fica no entorno ali, o pessoal que fica dentro do estádio, né? Então isso é fundamental. Acho que é bem mais que futebol, né? É vidas, né? Exatamente. É famílias, às vezes a gente olha só para o campo, né? Mas tem muito mais do que só o campo, né? E hoje a gente estando não dentro efetivamente, né? Mas tu vivenciando um clube do interior, né? Como eu tenho a oportunidade de vivenciar, a gente sabe a dificuldade que é montar de um grupo para disputar o Campeonato Gaúcho. Exato. São José teve uma decisão ano passado, no final do ano passado, de não jogar a Copinha, né? Que é uma decisão que ela é cirúrgica, assim, porque
Porque o São José tem uma identidade muito grande com a Copinha. Foi campeão da Copinha recentemente. E tu não participar é uma decisão cirúrgica. Mas tu não tem como gastar 800 mil reais para jogar a Copinha. E esse era o cálculo. Quase 1 milhão para jogar a Copinha de custo. Onde é que vai te levar a Copinha? A Copinha vai te levar à Série D do Campeonato Brasileiro. Tá, mas nós já tínhamos a informação de que o São José teria uma vaga na Série D. Então não joga a Copinha. Entendeu? São decisões e os clubes do interior, eles passam por isso, cara. Eu acho que as pessoas que daqui a um pouco acompanham o futebol, elas não têm noção do que é o salário, por exemplo, de um jogador top do São Luís de Juí. Sim. O salário de um jogador top do Guarani de Bagé. Cara, é um valor que, olha, os caras... É que nem carnaval em Porto Alegre, né? Os caras que mantêm o carnaval em Porto Alegre são resistência. E eles fazem aquilo ali porque amam. Porque é muito difícil fazer carnaval em Porto Alegre. Mesmo que hoje o poder público, o governo, apoia muito bem o carnaval aqui de Porto Alegre. Mas há um tempo atrás os caras faziam um milagre. E vamos puxar a brasa para o nosso assado também, né, Barbosa? Porque assim, boa parte da imprensa que cobre os jogos também não pertencem àquela elite da imprensa. Né? Muitas vezes é o cara que tem que botar o dinheiro do próprio bolso para pagar o combustível para ir lá para o interior para fazer, vamos supor, Ipiranga de Erechim e Inter, aí tem que pagar o hotel do próprio bolso, aí tem que pagar a internet do próprio bolso, aí tem a alimentação do próprio bolso. E ele faz isso porque ele acredita que ele vai conseguir criar um conteúdo que vai dar um retorno de engajamento para ele chegar na segunda-feira e tentar comercializar. Então, hoje em dia, no jornalismo, primeiro tu faz. Porque tu não tem como vender algo que não existe. Exato. Eu só vou pro ar depois que eu fechar o apoio. Cara, tu não vai pro ar nunca. Como é que tu vai vender algo que não existe? Essa é a verdade. Então tu corre uns riscos. E o futebol do interior, ele tá assim, né? Ele tá nessa linha do desespero. Os caras vivem no limite sempre. Sempre, sempre, sempre. Mas, cara, pra gente fechar o nosso Virando o Jogo desta segunda-feira, eu tava com saudade desse ambiente aqui. Cara, parece que eu fiquei, sei lá, acho que uns 15 dias, quase 20 dias fora do programa e parece que é uma eternidade, né? Tu tá acostumado com aquela rotina. Mas esses últimos nomes que chegaram do Internacional, chega a te empolgar algum desses nomes? Olha, dos nomes que chegaram até agora, chegou o Paulinho, né? O zagueiro... Félix Torres foi apresentado hoje. Tive uma boa... Vem por empréstimo. Acho que esse talvez seja o que se destaque. Chega em condições de ser o titular, né? Vai ser titular ali da zaga, provavelmente do lado do Gabriel Mercado. Tem aí o Vijagrã, que agora parece que vai ser oficializado também, e tem a expectativa da chegada do Alejandro. Não me empolga tanto, mas eu tenho consciência e sei da dificuldade financeira do Internacional. Então eu sei que não vai vir ninguém para lotar aeroporto. A única possibilidade que o Inter tem em 2026 de título em expressão é o Campeonato Brasileiro. Tu acha que o título do Campeonato Brasileiro apaga os últimos anos de gestão do presidente Alessandro Barcelos? Se o Inter conquistar o Campeonato Brasileiro pelo longo período que o Inter não sabe o que é ganhar um Campeonato Brasileiro, apaga. Tu acha que ele sai por cima? Mesmo com todos os erros que aconteceu? Sai. Porque aí a gente está falando de um Campeonato Brasileiro. Né? Não vai acontecer se ele conquistar agora, vamos supor, o bicampeonato do Gauchão. Né? E eu acho que nem se conquistar a Copa do Brasil é o Campeonato Brasileiro. Né? É difícil? É aquilo que eu sempre falo. É difícil jogar financeiramente com um plantel de Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro, mas no mínimo vontade e garra tu tem que ter. A gente viu isso contra o Barcelona. Verdade. Alê, obrigado mais uma vez e não nos abandona. Vai dar uma descansada agora. Não, vou descansada naquelas, né? Mas vai dar uma viajada, mas na volta a cadeira tá aí te esperando, tá bom? Perfeito. Obrigado, Barbosa, pelo convite. Obrigado, Maurício, também por ter chamado e a gente está à disposição. Valeu, grande abraço. Nosso Virando o Jogo, por hoje, ponto final. A gente volta amanhã às 14h. Valeu!
Trancou? Virando o jogo. Apoio Banrisul.